É isso. Vamos lá, Luiz Teles. Campinho, Bahia e Vasco nesta quarta-feira, dia 24, 7h30 da noite. Jogo duro, jogo importante, né? Primeiro turno, o Bahia venceu por 2-1 na Fonte Nova. E agora jogo de volta no São Januário. Aliás, não, perdão. Esse é o jogo do primeiro turno, né? Atrasado. Ano passado que o Bahia venceu por 2-1 na Fonte Ano Nova. passado. Esse é o jogo atrasado do primeiro turno. O Bahia ainda não fez esse jogo, né? Vai fazer agora. E é um jogo duríssimo, na minha opinião. Eu vi o clássico inteiro entre Flamengo e Vasco, né? E o Vasco fez um jogo muito digno, velho. Muito digno, assim, com muita vontade, com muita entrega, com algumas limitações técnicas, claramente, né? O Flamengo poderia ter vencido o jogo porque perdeu uns 2 gols no final ali, principalmente o Pedro, né? Que perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim, jogou por cima do gol sozinho. Mas o Vasco ele fez um jogo de muita capacidade física com o Flamengo, igualou o jogo em determinados momentos, não fez questão de ter a posse de bola, o Flamengo jogou com a posse, né? 62-38, o Flamengo teve mais posse, mas o número de finalizações foi 14-11, né? O Vasco teve 11 finalizações contra 14 do Flamengo, 3 de diferença. E mesmo não tendo muita posse de bola, a equipe do Vasco conseguiu equilibrar o jogo de certa forma e conseguiu dar trabalho à equipe do Flamengo e conseguiu arrancar o pontinho com o mando de campo do Flamengo, né? No Maracanã. O Vasco, naquele jogo, estava escalado com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodrigues, de lateral esquerdo. No meio campo, Calma Barros e Hugo Moura. O trio de meias, né, do 4-2-3-1 de Fernando Diniz, tinha Rayan pela direita, Felipe Coutinho centralizado e Nuno Moreira pela esquerda e Verrete, centroavante, né, foi montado esse time para enfrentar a equipe do Flamengo. Não tenho ainda a provável do Vasco, mas imagino eu que a gente deve ter, né? Como a gente falou, a dupla de zaga com Carlos Cuesta e Lucas Freitas. Acho que ele vai manter Paulo Henrique na direita e Pumita na esquerda. Ou então, eu nem vi a situação de Lucas Piton, não sei se ele estava suspenso, mas eu não sei se volta para esse jogo contra o Bahia. Acho que tá machucado, Piton, não? Machucado, né? Pois é, ele foi com Pumita de lateral esquerdo. Eu acho que ele tá lesionado, velho. Mas você vê, ele tinha Vitor Luiz, né? Que é um lateral esquerdo de origem no banco, ele preferiu improvisar o Pumita, né? Do lado esquerdo. Aí Lembrando, você tinha no meio... eu falei de Rayan, mas lembrando que Paulo Henrique é outro, PH, né? É outro que tá jogando muita bola. Tá muito bem, sobretudo ofensivamente. É um ganho muito grande pro Vasco. Combinando com o Rayan, então, faz uma diferença boa, né? Tá bem. Esse é um que a gente vai ter que estar atento. O Vasco tem um trio que vem do banco que é extremamente físico e que pode dar trabalho ao Bahia. Andrés Gomes, Matheus França e David. São 3 jogadores muito chatos que fizeram boas participações contra o Flamengo. Né? O Andrés Gomes é um ponta, né? Se acho que não me engano, ele é colombiano. Muito chato, que ele volta para marcar, bate na frente, é um cara que tem capacidade física muito grande. Matheus França é revelado pelo Flamengo, né? Bom jogador também, jogador de personalidade. E o David a gente conhece de outros carnavais, né? Assim, oscila um pouco, mas é um jogador físico, um jogador de drible, de finalização, um jogador forte, né? A gente conhece o David da época do Fortaleza, do Vitória. A gente sabe exatamente a capacidade que o David tem. E aí, um desses 3, na minha opinião, deve ser o substituto do Rayan, né? Não sei exatamente quem é que o Fernando Diniz vai decidir, né? Provavelmente a gente vai ter isso amanhã no café ou no pré-jogo. Mas a gente fica na expectativa de quem será o substituto do Rayan, né? David, Matheus França ou Andrés Gomes. Nos últimos jogos, David tem sido bem aproveitado, né? Justamente nesse setor. Então, acredito que vai dar David. Acredito, né? Mas, de fato, tem essas dúvidas aí. É isso. E aí, vamos para o nosso campinho, né? Vamos para o nosso campinho. No gol, acho que não tem o que discutir nesse momento, né? Continuamos com o Ronaldo, que nos salvou contra o Ceará no último minuto, né? Fez um jogo ok, fez um jogo bom, na minha opinião. Né? Acho que ali, umas 2 ou 3 vezes ali, ele terminou hesitando um pouco no jogo do Ceará e ele ficou muito apertado para poder tomar a decisão. Mas tirando isso, acho que ele fez um jogo bom. Acho que a régua dele foi mais para cima do que para baixo no jogo do Ceará. E no lance decisivo, ele estava lá para salvar. Né? A verdade é essa. Pegou o pênalti, inclusive, né? Infelizmente, a bola voltou na cabeça do Lourenço ali. O chute foi tão forte que eu acho que ele não conseguiu direcionar a espalmada, né? Ele só conseguiu chegar na bola, mas não conseguiu direcionar melhor a espalmada. E aí, com a infelicidade ali, foi um azar, né? Azar do Ronaldo e sorte do Lourenço, que a bola voltou na cabeça dele. E quase, se o Lourenço hesita ali mais 2 segundos para cabeça aquela bola, acho que o Ronaldo pegava até o rebote. Né? Pegava até o rebote.
Mas enfim, Ronaldo no gol. Na direita, eu tenho dúvidas, viu, Lula? Porque. Minha maior dúvida para a partida são os dois do lado direito aí. Eu acho que é Arias vem uma sequência muito pesada, né? De jogos e. Enfim, cometeu o pênalti também, que eu achei duvidoso. Tá? Tem câmera que eu achei pênalti, tem câmera que eu não achei pênalti, sinceramente. Eu acho que ele foi imprudente, mas eu acho que tem um ângulo. Diga. Mas eu acho que o pênalti é dado, Leirão. Eu até falei isso ontem aqui. O pênalti é dado pela força excessiva da carga. Né? Mesmo numa disputa que fosse uma disputa de ombro, que eu acho que também não foi exatamente uma disputa de ombro, que ele chega um pouquinho atrás do ombro ali, mas eu acho que há uma força excessiva da carga. É um lance de interpretação, tá? É um lance de interpretação. E, na minha interpretação, a força excessiva da carga é o que decreta o pênalti. E concordo com você, foi imprudente. É isso. Ele foi imprudente, mas eu acho que é um pênalti discutível, tá? Discutível. Eu não vou chorar o pênalti, não. É interpretação. É isso mas aí. é interpretação total. E aí acho que a gente pode ter, pela sequência que a Arias teve, né? A Arias fez aí 2 jogos seguidos, 90 minutos contra Cruzeiro e Ceará, onde ele foi bastante exigido. Acho que a gente pode ter aí uma lateral direita com Gilberto, nesse jogo contra o Vasco. Pode pintar um Gilberto aí, voltando mais inteiro, talvez, para esse jogo. A dupla de zaga, acho que não tem muito para onde correr, né, Lula? Então a gente vai com o Gilberto, né, para esse jogo. Isso. A princípio, vamos com o Gilberto aqui. A dupla de zaga é a manutenção do que está acontecendo, né? Gabriel Xavier e Mingo. A princípio, a gente não tem informação do retorno de David Duarte. Né? Então vamos aqui para Gabriel David Duarte não treinou ontem. Quer dizer, estava no departamento em transição, está. Então, zero chance. É isso. O Bahia até publicou isso, né? Ontem o Bahia botou aqui: o atacante Ademir esteve parcialmente com os companheiros na atividade em campo. Eric, João Pablo, Carlos Alexandre e Canu ficaram na transição. David Duarte, João Paulo e Eric Puga seguem em tratamento. Né? Foi a informação oficial passada pelo Bahia ontem. Isso, zero chance para David Duarte está fora. Então vamos lá. Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos, Ming e Juba, né? Titular na esquerda. Vamos pro meio campo. E aí? A manutenção do que? A manutenção. Acevedo. A manutenção, não tem pra onde correr, não. E que Alexandre volte logo, viu, velho? Não porque a Acevedo é um jogador ruim, mas é porque a gente depende muito de Caio. Mas enfim. Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro? Exato. Não tem muito para onde correr, não. Seria uma surpresa para mim ele tocar Everton Ribeiro, por exemplo. Ainda que Everton Ribeiro tenha feito um péssimo primeiro tempo contra o Ceará. Péssimo. Talvez uma das piores partidas dele. E no segundo tempo não foi nem tão bom, não, viu? O segundo tempo, no momento que ele faz a jogada do gol, inclusive, que tem muito mérito dele, né? Acelerar o toque para dar de biquinho ali e entender um ataque ao espaço, um movimento, inclusive, que ele não faz. Aliás, eu nunca tinha visto ele fazer aquele movimento em outras partidas do Bahia, né? Mas ele viu ali o espaço, é um jogador inteligente, uma pessoa, né, muito acima da média, né, de leitura de jogo. Ele já faz o ataque ao espaço, o gol é muito na conta dele, na jogada de Sanabria, mas na conta dele também. Mas ele não fazia uma boa partida também, né? E coincidentemente, depois da saída dele, de fato, o Bahia, que estava bem, estava superior ao Ceará no segundo tempo, cai de rendimento, né? Mas eu não discordei, né, da troca. Até comentei que na transmissão você falou exatamente isso, Leiro. Pouco antes, inclusive, do gol, você tinha falado que era para sair William José e Everton Ribeiro, que eu concordava com você, apesar de ambos terem participado diretamente do gol. Eu até brinquei com isso, né? Eu falei, aí é para derrubar o comentarista. Até brinquei com isso. Mas eu dou razão a você. Tá? E aí, assim, mesmo nessa fase de Everton Ribeiro, eu acho que mas não tem. Quem você colocaria no lugar de Everton Ribeiro ou para poder de fato fazer uma diferença aí? Eu prefiro começar com Everton Ribeiro e trocá-lo ao longo da partida do que começar com o Nestor ou Michel Araújo nessa posição para colocar Everton Ribeiro depois. Eu prefiro dar essa chance, né, para Everton Ribeiro. Perfeito. Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, na frente.
Aí a dúvida é na direita, né? Porque eu acho que na esquerda e na centroavância não vai ter muita mudança, Não né? vai ter, Assim, não vai ter mudança. William José é o que tem para hoje, Thiago voltando de lesão ainda não tem muita minutagem e acho que é uma válvula de escape para o segundo tempo. Então acho que Thiago no banco é realmente necessidade nesse momento. Não acho que é um absurdo pensar em Thiago titular em algum momento, não, mas nesse momento, voltando de lesão, com pouca minutagem, ainda acho uma temeridade começar com o Thiago, principalmente um jogo tão importante e físico como esse que vai ser contra o Vasco, tá? Sim. Então acho que o Thiago tem que ser uma peça pro segundo tempo. Mas assim, deixando claro, não é um absurdo pensar em Thiago titular em algum momento, não. Na próxima partida ou daqui a 2 partidas, não é absurdo, não. Tá? Só para deixar isso muito claro. Enfim, então acho que na esquerda a gente tem o Sanabria, né? Mantido e vencendo talvez a nossa principal válvula de escape, né? Assim, discutível. E aí na direita é a dúvida. Quem jogará na direita, Lusteres? Vamos lá. Qual o quebra-cabeça que ele tá aí para montar, tá? É o primeiro, gira em torno muito do aproveitamento de Thiago no jogo, tá? E vamos colocar aqui, e do aproveitamento de Cauli no jogo. Se ele vislumbra colocar Cauli no segundo tempo, porque o William José vai sair no segundo tempo, com 60 minutos, 60 e poucos minutos ele vai sair, certo? Quem é que ele vai colocar no lugar de William José? Vai ser Thiago ou vai ser Cauli? Se ele planeja ou tem ali a possibilidade de colocar Cauli, ele pode começar o jogo com o Thiago. Mesmo o Thiago voltando. Porque aí o planejamento de lado direito dele é Thiago com Kaique, por exemplo. Ou ainda, Thiago com Arias. Né? É uma possibilidade também você ter Arias improvisado naquela função para fazer largura de campo se o Bahia precisar. Tá? Então, essa escalação da direita, ela depende muito para mim do que ele pensa de como aproveitar a Thiago. Eu acho que ele vai de Michel Araújo, ainda que com Gilberto ele precise de largura de campo. Mas eu acho que ele vai de Michel Araújo. Eu ia trazer até o comentário do Igor Souza que ele botou aqui, Leiro, se Gilberto jogar, vai ser Kaique pela amplitude. Que amplitude que Kaique te oferece, Mas é isso, Kaique não consegue, assim, não consegue. É algo maior do que, mais forte do que ele. Na coletiva, inclusive, Rogério Ceni, assim, eu teria feito uma pergunta mais incisiva para Rogério, porque ele só faltou dizer assim, ó, Kaique não faz o que eu mando. Ele só faltou falar isso, pô. Ele só faltou falar isso, assim. Em outras palavras, só isso. Aí acho que caberia ali, talvez, uma tréplica rápida de quem perguntou, de, sim, se ele não tá fazendo o que você pede, que é amplitude, você não tem um papel, assim, importante nesse posicionamento? O que é que você, como treinador, pode fazer para que Kaique faça o posicionamento que você quer que ele faça? E não o contrário que você quer que ele faça. Foi exatamente o meu comentário ontem, reagindo à coletiva, né? Que ali porra, tá na hora de Kaique tomar só que assim, Rogério Ceni estava sem substitutos para ele, né? E lembrando que a gente pode ter Ademir no segundo tempo, né? Então, o outro ponto é que ele pode começar o jogo ali com Thiago, por exemplo, para ter Ademir no segundo tempo e ter Cauli no lugar de William José. Né? Então, ele falou que o Thiago tinha 30 minutos, né? Tinha 30 minutos contra o Ceará, não foi? Ele falou isso. Thiago tinha 30 minutos contra o Ceará. Thiago tinha 30? Então não tem condição de jogar o Thiago titular, não. Foi o que ele disse na coletiva. Não. Se ele tinha 30, não tem condição, não. Então o que a gente vai ver aí, provavelmente, é uma briga ou de Michel ou Kaique para jogar por esse lado. Eu acho que ele vai com o Kaique, mesmo apesar dos pesares, por conta da falta de peça. E aí ele vai ter Ademir, Thiago e Cauli pro segundo tempo. Né? E o Michel, acho que Michel volta a ser uma opção para Everton Ribeiro. Que talvez tenha faltado isso. Se Michel não tivesse começado de beirada, no momento que ele tirou o Everton Ribeiro e tivesse colocado Michel, talvez a gente tivesse tido um melhor tratamento daquele momento. Porque a Nestor, apesar de ter entrado ok no jogo, não entrou mal, mas o Michel ele tem mais capacidade de arrasto dessa bola pro ataque do que o Rodrigo Nestor. E, sinceramente, eu até falei isso, eu não entendi muito bem a alteração do Michel Araújo, porque para mim foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. De fato, eu não entendi. Não sei se você concorda comigo, mas as duas principais chances do primeiro tempo saíram do pai de Michel. Uma que ele sai costurando, levando, inclusive, um lance muito parecido com o gol contra o Corinthians, que ele sai costurando e chuta, sozinho, né? Só que o do Corinthians foi gol e o do Ceará, o goleiro faz uma boa defesa. E depois ele carrega a bola certinho, acha o passe pro William José no tempo certo, e o William José perde o gol, né, com o Bruno Ferreira. E ele participa do lance. Então, assim, por muito pouco não teria sido um gol e assistência do Michel Araújo no primeiro tempo. Assim, se o Bahia esteve perto de fazer um gol no primeiro tempo, foi por conta das jogadas do Michel Araújo. Aí no intervalo ele tira o Michel pra Kaique.
Eu não entendi muito bem essa alteração. Para o jogo de amanhã, você vai de quem ali na direita? Rapaz, difícil, velho. Pensando talvez... Aí a gente tem que pensar no Vasco, né? Também. No nosso adversário. Por exemplo, se o Vasco for com Pumita, eu não acho que Pumita é um bom marcador, por exemplo. Não é na direita, piorou na esquerda. Improvisado de lateral esquerdo. Inclusive, as principais chances do Flamengo saíram pelo lado esquerdo do Vasco. No segundo tempo, inclusive, com o Luiz Araújo incomodando muito ali, né? O lado esquerdo do Vasco. E a gente vai ter um lado esquerdo do Vasco também, que apesar de achar o Lucas Freitas um zagueiro ok, não é um zagueiro ruim, mas ele não é o Robert Renan. Né? Então, o lado esquerdo do Vasco está mais fragilizado do que o direito. O direito tem um bom zagueiro, que é o Carlos Cuesta, colombiano, e tem na direita o PH, que talvez seja o melhor jogador da defesa do Vasco hoje. Então, o lado direito do Vasco, para mim, defensivamente, é mais forte do que o esquerdo. Nesse caso, eu acho, Lula, que a gente pode ter um jogador mais incisivo ali, e aí para mim pareceu o Kaique. Mas assim, com todas as limitações, as dificuldades e todos os pesares possíveis, porque eu acho que Kaique, nesse momento, taticamente, ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Taticamente, tá? No jogo contra o Ceará, ele teve ali umas duas ou três boas participações, né? Teve uma jogada que ele deixou o Nicolas no chão, rolou para trás, já Lucas chutou, o goleiro pegou, foi uma jogada boa dele, mas ele, taticamente, atrapalha mais do que ajuda, velho. Atrapalha mais do que ajuda. Taticamente falando. Tanto é que no segundo tempo, Rogério, quando viu que ele virou um meia, quando viu que Kaique virou um meia, Rogério teve que falou para eles assim, irmão, ataca o corredor. Você vai ser o corredor. Porque se Kaique não tá me dando corredor, não tá me dando largura, vai ter que ser você. E aí Arias passou a ser quase um ponta direita no segundo tempo do Bahia. Porque Kaique virou um meia. Foi exatamente o que eu comentei ontem. Eu usei essas palavras aí. Taticamente, atrapalha mais do que ajuda. Atrapalha mais do que ajuda. Mas é o que tem pra hoje. Eu iria com o Kaique. Eu não acho. Eu acho que ele vai de Michel. Ele vai seguir fazendo a substituição de segundo tempo com o Nestor no lugar de Everton. A diferença é que, como ele vai ter Ademir como opção, e ele também tem a possibilidade de botar áreas em campo para fazer largura de campo, eu acho que Kaique vai tomar esse castigo aí. Acho que Kaique vai tomar esse castigo. Pode ser também, né? Levando em consideração a parte... Eu tô com você. Pensando bem, assim, levando em consideração a parte de que alguém precisa dar um freio em Kaique nesse sentido, o freio seria não premiá-lo com a titularidade de novo, né? Quer dizer, de novo não, porque ele não foi titular contra o Ceará, mas não dar a titularidade num jogo onde ele não obedeceu taticamente o que foi pedido. Sim. E não é só por um jogo, né? Lembrando, é crônico. Né? Está aí sempre. Eu sempre brinco aqui, bota Kaique, vai ser jogo de gritaria com Kaique. Todo mundo gritando. Para ele sustentar a posição. Mas é isso. E aí, nesse contexto, como é que seria a nossa organização ofensiva? A gente teria um Gilberto fazendo amplitude, ou o Gilberto ficando na base, o Juba vindo para dentro e o Michel Araújo sendo realmente o beirada? Gilberto base. Né? É isso aí. Aí teria o Everton e o Acevedo no quadrado, né? Isso. Com o Juba. Eu gosto de Juba mais no meio do que na... Assim, acho que Juba também, quando entrou no jogo no segundo tempo, o Bahia jogou mais, né? Achou boas inversões de jogo. Juba precisa jogar aqui, velho. Assim, eu prefiro o Juba hoje aqui no meio, principalmente sem o Caio. Acho que sem o Caio, a solução é ter o Juba no meio. Porque não ter o Caio e não ter o Juba, a gente perde demais. A Acevedo precisa de ajuda. Perfeito. Precisa de ajuda. Eu acho que Michel vai pro sacrifício, fazer a largura de campo. Não tem muito o que mudar, não. E é isso aí. Aí no segundo tempo, o que a gente faria aqui? Aí você tem Nestor para Ribeiro, certo? Nestor para Ribeiro, né? A gente tem Thiago, que pode ser para William José. Thiago para William, ou Thiago para Sanabria. Cauli para William. Cauli para William. E Ademir para Michel Araújo. Ademir para Michel Araújo. Mas aí Michel ia ter que aguentar até uns 30 no segundo tempo, né? Para isso. Mas ainda tem a possibilidade de Kaique também. Kaique tá lá. Então, Kaique pode entrar no lugar de Sanabria, por exemplo. É uma possibilidade. Eu não tiro essa possibilidade de Kaique, não. E Arias. Tá? E Arias, jogar combinado, Arias e Gilberto, eu também não descarto, não. Sobretudo se for um momento que o Bahia precise mais da fase defensiva do jogo. Eu não descarto
a gente ter Arias, e não acho que seria errado, não seria um acerto de Rogério Ceni optar por Arias, por exemplo, para trabalhar um pouco mais a fase defensiva e fazer tipo a combinação que é Jean Lucas e Sanabria na esquerda, ter essa combinação do lado direito com Ademir e Arias, por exemplo. O Jean Anderson colocou aqui, o Arias não faz amplitude maior que Kaique, faz, pô. Faz. A questão é só a sequência, né? Ele viajou para a seleção, jogou na seleção, voltou, fez 2 jogos seguidos como titular. A nossa preocupação do Arias é o desgaste dele. O desgaste dele. E não fez uma boa partida contra o Ceará. Além do pênalti, ele não fez uma boa partida, né? Não, eu acho até que no segundo tempo ele melhorou, quando ele passou a ser esse ala. Cara, eu acho que ele se desgastou bastante, que ele foi raçudo, né? Correu bastante, mas a produtividade foi bem baixa. Sim. Mas é por aí. Assim, agora, uma coisa que eu tô vendo, Lula, de verdade, e acho que isso vai piorar quando Pulga voltar, Demi voltar de fato, né? É a perda de espaço de Cauli. Cauli, jogo passado, nem entrou. Cauli tá perdendo espaço e eu vejo isso com bons olhos. Eu continuo falando aqui. Tá? O único espaço que hoje o Cauli tem para jogar nesse time do Bahia, sem que o Bahia perca a produtividade defensiva e ofensiva, né, nesse equilíbrio, é falso 9. É no lugar de William José. É o único espaço que ele tem. Meus amigos. Quem diria, hein, que Cauli, que até pouco tempo atrás era intocável, nem entrou contra o Ceará, e a gente tá aqui cogitando trocas, a gente pensou em Cauli só na hipótese de ter... porque assim, pode acontecer inclusive a hipótese de ele entrar com Kaique no lugar de Sanabria, Thiago no lugar de Michel Araújo e Kaique no lugar de Michel Araújo e Thiago na frente no lugar de William José, e Cauli não entrar no jogo. Não entrar. Inclusive, por exemplo, pode ter a possibilidade, se ele quiser, de dobrar o lado esquerdo com o Zé Guilherme e com o Iago Borducci, como ele fez no final do jogo contra o Ceará. Ele dobrou a esquerda e não colocou Cauli. É possível. Não colocou Cauli. É isso. E aí, assim, tem algumas situações, né? O Bahia publicou ontem fotos. Del estava treinando com o time principal. Não sei se pode ser relacionado para esse jogo ou não. E o Lian apareceu de novo, né? Nas fotos, o Bahia publicou hoje, Lula. Vou até trazer aqui. Mas acho que a princípio é isso aí mesmo, né? O provável, acho que não deve mudar muito isso. A gente tá falando aqui mais de opções pro segundo tempo, né? Se o Rogério Ceni tiver um pouco mais de coragem de arriscar com esses garotos, pode ser que pinte, por exemplo, um garoto pro segundo tempo, né? Se ele levar, por exemplo, um Cauê Furquim, ou Lian, ou, enfim, qualquer outra peça aí, né? A gente pode ter alguma novidade. Mas eu acho improvável. Só tô falando aqui porque, como aconteceu a de aparecerem nas imagens, né? Eu acho que a gente tem que levantar esse debate. Aí eu tenho até a imagem aqui, ó, na academia hoje, né? O Bahia publicou as imagens pra gente trazer aqui. E apareceu aqui, ó, o Gilberto cumprimentando aqui o Lian, por exemplo. Olha o tamanho de Lian, velho. Lian do lado de Gilberto parece um jogador de NBA, né? É engraçado. A estrutura física de um jogador de 16 anos. Então, o Lian tava participando do aquecimento lá com os profissionais na academia, né? O Del ontem apareceu nas imagens também do treino. Né? Então, vamos ver, né, como é que vai se desenhar aí esse Bahia para o jogo contra a equipe do Vasco amanhã, né? Luiz Teles, considerações finais. Reta final aqui do nosso café de hoje. Pois é, considerações finais é que estou confiante para o jogo de amanhã, né? Acho que os desfalques do Vasco e o que a gente apresentou em matéria de atitude, né, de competitividade contra o Ceará, me deixam confiantes para essa partida de amanhã. O Vasco é um time menos qualificado do que o Ceará, na minha opinião, apesar de ter feito uma boa partida contra um Flamengo meia força, né? Mas o Vasco é muito instável, né? O Diniz é muito instável, de uma maneira geral. Mas é um time chato. Como o Diniz, seus times marcam por pressão o jogo inteiro, usam muito da intensidade, né? O Vasco está jogando em casa, né? O Vasco vive uma situação de pressão muito forte, o que ajuda ali em você ter dentro de campo um time muito vívido, né? Muito combativo, mas a gente é muito mais qualificado, a gente é muito mais organizado, né? Mesmo com os desfalques todos, a gente tem muita capacidade de sair de São Januário, onde a gente costuma ter bons resultados também, apesar de nos últimos anos não ter
a mesma sequência, mas a gente costuma trazer historicamente São Januário um bom rendimento, e espero que isso possa ser refletido, né, na partida de amanhã, a gente trazer. Então, na ansiedade, mas na confiança também